Olá, pessoal. Tudo bem? Oi, quem tá entrando aí? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Vão dando um oi, falando onde vocês estão. Boa noite. Oi, Rosimeire. Oi, Su. Muito obrigada, né, por estarem aqui, pela companhia de vocês, pela confiança, né? Isso é muito importante para mim. Tudo bem? Vamos esperando o pessoal entrar. Boa noite, Amanda. E hoje, né, gente, nós temos surpresa, como em todas as nossas lives, né? Então vocês já podem deixar esse horário marcado, viu, gente? Toda segunda-feira, às 20h20, eu sempre vou trazer para vocês um tema que me é solicitado, um tema de grande valia para nós que somos pais, né? Que queremos ter mais conexão com os nossos filhos, com a nossa família. Ei, Adson, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Boa noite. Então, toda segunda-feira, às 20h20, eu estarei aqui com vocês. Vocês já podem deixar reservado e não marcar compromisso para segundas. Se perdeu, boa noite, falando de BH aí. As lives, elas estão ficando salvas, tanto no Facebook, como também num canal que eu acabei de fazer no Instagram, no YouTube. Então eu tô deixando, né, inclusive a live de semana passada, quem não teve oportunidade de assistir, falamos muitas coisas importantes, né, sobre a relação do casal, sobre inclusive casar de novo, como que isso é importante, né, a relação da mulher, do homem, diante da evolução do desenvolvimento dos filhos. Saudade da pós também, turminha boa que era de vocês, meu aluno da pós. Outra coisa, gente, hoje nós vamos ter uma super parceria aqui, né? Eu vou mostrar só rapidinho para vocês. Nós vamos ter uma surpresa da Piquenique, que é nosso parceiro hoje na live, que de prontidão aceitou esse convite. E eu nem embrulhei para presente, sabe por quê? Porque a pessoa vai ter a oportunidade de escolher, né, essa surpresa, que é uma forma que a gente tem de ajudar aos pais a se conectarem com os filhos, né? Então, de forma lúdica, nós vamos ensinar, inclusive, a brincar, né, gente? Porque a gente foi perdendo com o tempo essa nossa leveza, abertura para brincar. E o brincar é tão importante, né, para o desenvolvimento da criança. É através do brincar que a criança processa vários desafios que acontecem no dia a dia dela. Então é por meio do brincar que ela vai realmente reorganizar várias coisas que se passaram no dia, aprender, processar, desenvolver os aprendizados. Então a Piquenique vai dar uma força, né, para vocês nessa ajuda, né, na conexão com os filhos. Então hoje, gente, o nosso tema é um tema de muita importância, porque fala da formação das crenças, dos valores, da personalidade dos nossos filhos. Então é algo que a gente tem que olhar com muita urgência para isso, né? Urgência mesmo no momento presente, porque lá na frente os nossos filhos eles vão estar reagindo e se comportando da forma com que a gente cuidar agora, né? Das informações, dos valores, né? Das habilidades de vida que a gente construir agora com eles. Pode deixar aqui, não vou colocar agora não. Obrigada, pai. Hã? Aqui, ó, tá aqui. Só ajeitando aqui, gente, caso a bateria acabe. Tá tudo certo. Obrigada, viu? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre os estilos parentais e o impacto que cada um desses 4 estilos parentais tem na formação da personalidade, das crenças, dos valores das crianças. Então, vamos lá. E eu começo perguntando, ei, Chay, tudo bem? Eu começo perguntando para vocês. Como que vocês avaliam a interação, essa conexão de vocês, pais, com os filhos de vocês? Respondam para mim. Como que vocês avaliam essa conexão? Como que estão essas interações?
Boa, ruim? Como que tá? Verdadeiramente falando. Por que que eu tô perguntando isso, gente? Porque essas interações que a gente conecta, né, constrói com a criança, elas fazem parte do desenvolvimento, elas dão base, elas ancoram o desenvolvimento. Boa, mas pode melhorar, né, Margot? E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Elas ancoram o desenvolvimento das funções cognitivas da criança. Então vamos lá, Amanda, vamos melhorar isso. No final dessa live você me fala, tá, Amanda? Se você vai sair com instrumentos, com ferramentas para você melhorar essa relação com os seus filhos. O tipo de interação, a qualidade das interações devagar aí, né? Então nós vamos olhar para isso hoje com muita verdade. Então vamos lá, gente. A qualidade das interações, dos estímulos, dessa conexão com as crianças, ela nos ajuda a entender o desenvolvimento tanto das funções cognitivas da criança, quanto principalmente a forma dessas crianças expressarem suas emoções. E aí, para a gente falar de parentalidade, e inclusive de parentalidade responsável, a gente precisa de voltar um pouco para a nossa realidade de quando a gente era criança, para a gente entender um pouco como que isso se faz presente hoje na nossa educação com os nossos filhos. Então eu pergunto para vocês, gente, tenta voltar um pouco aí. Lembram de vocês, crianças? Vocês lembram de que forma vocês expressavam as emoções de vocês? E vocês conseguem se lembrar, inclusive, de como era a reação do adulto diante das emoções? O que vocês têm para me dizer disso? Como que era essa reação do adulto diante das emoções, gente, que as crianças expressam? E como que as crianças expressam as emoções? Vamos lá. Me preocupo muito com essa interação, mas tenho pecado nos últimos meses, cansaço, né? Engole o choro, vamos lá, tá, Bruna? Que nós vamos falar sobre isso, tá? Engole o choro, e Flávia. Mas o quê? Como que era, gente, quando criança? Como que nós fomos maternados e paternados? Criança não fala, criança não tem voz ativa, engole o choro. Que birra é essa? É feio, né, gente? Da birra, desqualifica, né, as formas de expressão das emoções das crianças. Mas o que? Né? O não pode chorar, né? Que é clássico, o não poder chorar, o não poder expressar, né? Da forma que você consegue. E aí, gente, por que eu tô perguntando tudo isso? Quando vocês voltam, né, pro momento presente, pra atualidade, me respondam, como que é hoje a interação de vocês com as suas próprias emoções? Vocês são sinceros em manifestar as emoções de vocês? Lá em casa a gente conversa e geralmente não era uma conversa, né? Era um falando e outro ouvindo, né? Então não era uma troca. Então hoje, como que é a emoção de vocês? Vocês realmente expressam verdadeiramente aquilo que vocês estão sentindo? Pensa no momento atual, como que essa emoção ela se faz presente. E do que eu tô falando, gente? Eu tô falando das emoções básicas. Eu não tô indo nem além. O que eu tô falando? Das emoções como a raiva, o medo, a alegria, a tristeza e o amor. Tô falando dessas 5 emoções básicas. Lembram quando a gente falou um pouco na semana passada sobre as necessidades básicas do ser humano e que a gente trouxe tantas questões aqui, né, do alimento, do sono, da segurança da casa, da roupa, mas que a gente trouxe inclusive a necessidade básica do amor, do se sentir parte, do pertencimento. Então, quando eu tô falando aqui dessas emoções básicas, eu tô falando das emoções básicas para nossa sobrevivência. Porque essas 5 emoções, gente, são emoções básicas para nossa sobrevivência. O que significa isso? Que não existe emoção boa ou ruim. Todas elas cumprem um determinado papel no nosso sistema. Então, gente, a raiva, ela é uma emoção ruim? Não. A raiva, ela mostra pra gente quando o outro passou do limite com a gente.
A tristeza, por exemplo, que poderia ser atribuída como uma emoção ruim, ela faz com que a gente entre em contato com a gente mesmo, com as nossas dores, que a gente tenha um momento com a gente ressignificando várias questões do nosso mundo interno, não é isso? O medo, ele nos protege. O medo faz com que a gente não passe num sinal a 180 km por hora. Então, entende que mesmo as emoções consideradas negativas pela sociedade, elas, na verdade, elas não são ruins, porque elas cumprem um papel no nosso funcionamento emocional. Mas a gente verdadeiramente expressa essas emoções, gente? Me respondam, com toda a verdade. É leve, é tranquilo expressar essas emoções para vocês? Me conta aí um pouquinho disso. Eu tento, dizer o porquê do choro. Então, a Margarete, ela já, né? Ela é uma mãe que estuda muito, que tá sempre muito antenada a tudo, né? Que tá acontecendo mesmo, assim, no processo dela, no processo com o Thor. Então, muitas vezes, de tentar entender o que tá por trás desse comportamento. Quem mais? A Thalita falando aí, que difícil, né, Thalita? A gente ser honesto com a gente mesmo. Quem mais aí? Vamos lá, me falando aí. E aí, gente, por que eu tô falando tudo isso? Ainda temos dificuldades, por quê? Porque nós ainda somos uma cultura que a gente reprime as emoções. Vamos pensar em uma. Não consegue expressar, a Tereza. Vamos pensar em uma aqui. Gente, como que vocês manifestam a raiva? Por exemplo, a raiva, geralmente tento explicar, a Amanda falando. Olha só, a raiva. Quando vocês estão com raiva, vocês conseguem colocar pra fora, fazer algum movimento? Porque entende, a raiva, por exemplo, ela é uma emoção de ação, de movimento. Não adianta ficar com raiva, gente, fazer isso aqui, ó. E ficar quieta. Por quê? Porque a raiva, ela precisa do movimento para acontecer. Ela precisa do movimento para ela liberar essa energia que fica acumulada aqui. Então, entende que muitas vezes a gente não sabe nem formas viáveis, saudáveis de expressar os nossos sentimentos. Então, por exemplo, a raiva, muitas vezes a gente reprime e não libera, a gente é passivo diante da raiva e não ativo. Então, nós temos formas saudáveis, entende, Amanda? Quando você fala sim até demais, nós temos formas saudáveis, gente, de expressar os nossos sentimentos. Só que muitas vezes isso não é ensinado pra gente. A gente tem que passar por muitos desafios, por muitas dificuldades, até a gente conseguir aprender isso. E realmente, quando a gente libera essa energia que está acumulada, a tendência é que a gente se sinta melhor. Quando a gente reprime, Vanessa, eu falo assim, o que são, gente, as doenças, os desconfortos emocionais? Entende? Por exemplo, como a Vanessa, quando a gente reprime algo que está aqui, que precisa ser liberado de alguma forma, para onde que vai isso, gente? Vamos lá, para onde que vai? Entende que aquilo que a gente não expressa de alguma forma, ela fica dentro da gente e ela vai dar um sinal em algum momento. Por isso que eu falo tanto para a gente enxergar os sinais que o nosso corpo nos dá. O nosso corpo, gente, ele é tão perfeito que ele nos dá sinal de que algo não está bem internamente. E aí, toda vez que a gente tem uma doença, é um convite para a gente olhar para dentro, né? Às vezes a gente expressa de formas inadequadas e aí a gente se arrepende, né, Paula? Principalmente a raiva. A raiva é um movimento que a gente expressa muitas vezes e depois a gente fica com aquela angústia aí de não ter conseguido expressar da melhor forma com os nossos filhos. Então a gente vai ver isso aqui, viu, gente? Eu quero recomendar para vocês hoje um estilo que nos ajuda a lidar com todas essas questões. Mas por que eu tô falando isso? Por exemplo, a raiva é esse movimento, né, essa emoção de ação. A tristeza, por exemplo, diante da tristeza, a gente chora. E falou de imunidade, Bruno, falando de alguma coisa que tá aqui dentro, gente. Não é só físico, não é só orgânico, hormonal. Tem algo emocional por trás das doenças.
E aí, por exemplo, a tristeza, qual que é uma forma da gente liberar a tristeza? É através do choro, gente. Né? É para isso. Você libera a tristeza? Você fala, por exemplo, dos seus medos? Você paralisa diante dos seus medos? Ou você enfrenta os seus medos? Ou você fala sobre eles? Ou você busca recursos? E até a própria alegria. Você consegue manifestar a alegria de forma autêntica, de forma espontânea, sem pensar tanto nos julgamentos dos outros, no olhar dos outros? Ou o amor? Gente, como a gente joga com o sentimento do amor, não é? A gente muitas vezes não consegue ser autêntico, não consegue falar verdadeiramente. Quando a gente fala de amor, a gente geralmente está ali, ó, jogando o tempo inteiro com o nosso parceiro, com os nossos filhos, condicionando o tempo inteiro as nossas relações. E o amor pelos nossos filhos e até mesmo, gente, pelo nosso marido, precisa ser um amor incondicional. Enquanto a gente não se colocar realmente ali inteiro para essa relação, a conexão não acontece. Enquanto a gente condicionar, se você fizer isso, eu te dou meu amor. Se você for boazinha, eu te dou meu amor. Se você não for, nós vamos pensar. Então, entende como que a gente joga com sentimentos? E por que eu tô falando tudo isso? Porque é urgente a gente olhar para essas questões, porque a forma com que a gente lida hoje com as nossas emoções é, de alguma forma, a maneira que nós estamos mostrando para os nossos filhos, maneiras que eles vão considerar válidas de lidar com essas emoções. Porque eu já falei isso aqui inúmeras vezes. O que acontece, gente? Até os 7 anos, especialmente nessa primeira infância, as crianças aprendem por imitação. Então, de alguma forma, elas estão captando e absorvendo tudo isso aqui. E aí, eu fiz um esquema aqui para eu não perder de tudo, né, que eu tenho para falar para vocês. Então, o que acontece? Quando a gente olha para o nosso processo, o que a gente percebe muitas vezes, como a Margarete falou aqui, como muitas de vocês estão falando, de perder a paciência, né? Por quê, gente? Vamos lá, por que isso acontece? Quando a gente traz tudo isso que a gente vivenciou, e os homens, Adson, quando você fala isso, eu acho interessante, porque a nossa cultura, ela consegue ser ainda mais cruel com o homem. O homem, ele não aprende a lidar de forma adequada com suas emoções. E sabe quando que a gente vê isso, gente? Quando o filho nasce. No processo de puerpério da mulher, a gente vê muito isso, né? Que nós falamos um pouco também disso. Quando a mulher deixa de prestar esse apoio emocional aos homens, eles não dão conta de lidar porque eles realmente não aprenderam a lidar com isso. E aí ele também retira o apoio emocional da mulher e aí a relação ela fica realmente muito desafiadora. Então, por que eu tô trazendo isso? Porque no nosso processo emocional, gente, a educação que foi dada a gente não foi permitida vivenciar e expressar essas emoções. Então, muitos que estão aqui hoje, eu acredito que têm históricos de não poderem expressar os seus sentimentos. E aí, diante disso na infância, qual que é a crença que a gente enraiza na infância e que muitas vezes a gente cristaliza lá na infância e chega na idade adulta com essa crença lá na raiz da questão? Quais são as crenças que muitas vezes nós perpetuamos pela vida? Que expressar as emoções, por exemplo, a birra, o choro e qualquer forma de expressão que a gente tinha quando criança, que expressar as emoções é inadequado, e aí automaticamente a gente acredita que nós somos inadequados diante, né, da sociedade por expressar as nossas emoções. E aí, gente, como a criança ela não tem todo o aparato cognitivo necessário para fazer os filtros que ela precisa, qual que é a percepção que ela tem, gente? Que, na verdade, essa inadequação não é só da reação ou da expressão dos sentimentos. Essa inadequação é em relação aos sentimentos. Então, o que ela pensa? Eu não posso sentir determinado sentimento. Eu não posso sentir determinada emoção. Já viram crianças, muitas vezes, não podia chorar porque senão eu apanhava. Quantas vezes a gente ouviu sobre isso, gente? Não chora porque se chorar, apanha mais.
E aí a gente se torna pessoa seca, né? A gente se torna uma pessoa, muitas vezes, que não tá aberta a se conectar. Por quê? Porque muitas vezes isso foi reprimido, isso foi impedido, né? Não foi permitido que a gente vivenciasse essas emoções. E por que que eu tô trazendo tudo isso, gente? Porque agora acredito, né, que a maior parte de vocês que estão aqui são pessoas que buscam ou que querem viver algo diferente em relação à sua maternidade e paternidade. E aí que é a grande questão e que eu falo hoje que é um presente quando eu penso nisso. Sabe o que é, gente? O meu foco não é hoje trabalhar com a criança. Quando a gente trabalha a educação emocional, o meu foco não é a criança. O meu foco é com o adulto que está lidando com essa criança. Por quê? Porque nós precisamos pensar primeiramente na nossa autoeducação, no nosso processo de educação, para posteriormente a gente entender de que forma que isso está sendo repassado para as crianças. Então, hoje, falar sobre parentalidade, não sei se vocês já tinham ouvido essa expressão, o que nós vamos falar hoje? Como que esses estilos parentais... É isso, gente. Ninguém chora à toa. Se chora que tem um motivo. Pode ser que a gente não saiba ainda qual é o motivo, né? Não tive carinho, me fez muita falta, mas dou muito amor pro meu filho. E é isso, assim. Ontem, por exemplo, foi um dia que eu acordei assim, né? Não sei se é porque era o Dia das Mulheres, e aí começou a vir várias coisas na minha cabeça. E aí eu pensei nas mulheres da África. Quando eu penso nelas, né, eu tenho muita empatia por tudo que elas vivem, porque o meu período lá foi um período muito intenso que trouxe muito aprendizado pra mim. E aí eu chorava o tempo inteiro. Meu marido olhava pra mim ontem e falou assim: Marcela, o que tá acontecendo? Não tô te entendendo. Eu falei: não sei, porque realmente eu tô muito emocionada. Então, na verdade, pode ser um à toa, mas tem coisas por trás disso. Então, qual que é o problema de liberar a emoção? Eu acho que o problema, gente, é muito mais lidar com o julgamento do outro que tá ali olhando e querendo reprimir de alguma forma, do que realmente o não poder, né? O estar ali aberto para que as emoções possam vir. Mas o que eu quero trazer para vocês? Que quando as crianças, elas, né, em algum momento elas enraizam tudo isso, gente, entende que elas crescem, nós hoje, crescem com algumas crenças enviesadas, com algumas crenças deturpadas, com algumas crenças equivocadas sobre a expressão das emoções. Então, hoje nós nos tornamos pais com algumas crenças equivocadas sobre as emoções. E é disso que eu quero falar hoje com vocês. Por quê? Porque parentalidade, estilo parental, é a forma com que nós nos relacionamos com os nossos filhos. E a forma com que a gente se relaciona com o nosso filho, gente, está totalmente ligada e alinhada com a formação das suas crenças, dos seus valores, da sua personalidade. Então, nós precisamos cuidar desse modo com que a gente educa nossos filhos, para que, né, que é o que eu acredito que todos nós aqui queremos, para que a gente possa criar filhos emocionalmente saudáveis, autônomos, responsáveis, né, que sabem reconhecer as suas emoções, as emoções das pessoas ao redor e saibam lidar com isso. Então é sobre isso que eu quero falar aqui hoje com vocês. Então nós vamos começar falando de 4 estilos parentais que são os mais importantes para a gente entender todo o nosso processo educacional. Eu vou tentar, gente, colocar uma foto aqui durante o período para que vocês entendam como que isso acontece, tá bom? Então, vamos lá. É isso. Vamos começar com o primeiro estilo, que é o estilo autoritário. Vamos ver se eu consigo colocar a foto que eu separei para vocês aqui. Só um minuto. Isso, olha aqui. Estão enxergando, gente? Tá dando? Me respondam aí, só para eu saber se tá tudo ok.
Estão conseguindo ver a foto e me ver? Porque daqui a pouco eu vou falando com a foto aí, que aí eu vou mostrando pra vocês. Ok, então vamos lá. O primeiro estilo, olha aí esse primeiro da esquerda, gente, é o estilo autoritário. O que é a parentalidade autoritária? Que é o que eu acredito que muitos de nós fomos aculturados. Eu acredito que nós somos uma sociedade, uma geração que foi aculturada muito por esse modelo autoritário. Vem uma linha aí que é sobre responsividade. O que nós estamos falando com responsividade? Que é a capacidade de ouvir e atender às necessidades dos filhos. Estamos falando das exigências, que é o quanto os pais colocam limites, fronteiras na sua relação com os filhos. Então, nesse primeiro estilo aí, tá vendo? Nesse primeiro quadrante aí, que é o estilo autoritário, nós estamos falando de quê, gente? De pais que estão muito voltados para suas próprias necessidades e pouco voltados para as necessidades dos filhos. Ou seja, são pais muito exigentes em colocar limites, né, atender às suas necessidades, mas pouco responsivos, ou seja, que não estão voltados para as necessidades dos filhos. O que marca esse estilo parental, gente? É um estilo marcado pela baixa capacidade de sentir e expressar as emoções, que é um pouco disso que a gente está falando aqui agora, né? É a lei onde impera a lei do mais forte, ou seja, é aquele estilo parental que muitos de nós ouvimos que eu mando, você obedece. E geralmente nessa lei do mais forte, a criança é a parte mais fraca, vamos dizer assim, da relação. Então, em relação à criança, é um pouco do que a Margarete falou. Em relação à criança, não é dada a ela a oportunidade de falar, de mostrar sobre os seus sentimentos. A criança, ela não é ouvida muitas vezes. Muitas vezes, a criança, ela não é nem vista como um ser com habilidades, com capacidades, porque, afinal de contas, quem sabe o que é importante para a criança é o pai e a mãe. Então, é um estilo parental que acreditam que as crianças não sabem das coisas, né? Conseguem reconhecer, gente, esse estilo? Então, acredita que as crianças não têm algo a oferecer. Então, são pais extremamente exigentes, mas pouco compreensíveis, pouco sensíveis a essas necessidades da criança. E aí, entende o que acontece muito, né? Entende o que acontece com esse estilo parental? Lembram na semana passada que eu falei sobre o cérebro? Que o cérebro, ele processa da mesma forma a dor física e a dor emocional? Então, o estilo parental do autoritarismo, né, gente? O estilo autoritário, ele é um estilo que os pais, eles estão pouco conectados àquelas necessidades básicas que nós falamos na semana passada. Que necessidade é essa, gente? A necessidade de amor, de contato, de carinho, de toque. Então, são pais que costumam se afastar, né, dessas necessidades dos filhos. E aí, gente, geralmente o que acontece? O mau comportamento, como esses pais definem, né, os comportamentos da criança, os maus comportamentos, eles têm algo por trás deles. Muitas vezes a criança, ela expressa um comportamento de uma forma, entre aspas, inadequada, porque ela está desconectada desse pertencimento. Entende que todo movimento que a gente faz é um movimento para a gente se sentir amado, se sentir parte, né, se fazer importante nesse núcleo familiar. Então, nesse estilo autoritário, os pais, eles estão pouco conectados com essas necessidades da criança. Então, muitas vezes, o que está por trás desse mau comportamento é uma falta de pertencimento. Então, gente, quais são os marcos desse estilo parental? Vocês vão me falar. Vamos lá. É marcado por quê? Lembram? Pelo autoritarismo, pelos castigos, pelas recompensas, pela punição. Conseguem se identificar nisso, gente? Me falem aí se vocês conseguem se identificar nesse estilo parental. Conseguem? Então, é um estilo
com pouco espaço, né? Vamos voltar aqui. É um estilo com pouco espaço para as trocas, né? Para comunicação. Então, é marcado pela obediência, pelo castigo, pela punição. Então, e existe por trás aí desse estilo parental, gente, sabe o quê? Um sentimento de pressão muito forte que a criança carrega. Por quê? Porque existe ali uma necessidade de suprir essas expectativas muito rígidas dos pais. Então, são crianças, às vezes, pesadas. Sabe aquela criança que diante, às vezes, do pai e da mãe, fica tensa? Por quê? Porque, como consequência desse padrão, nós vamos ter crianças ansiosas, crianças muitas vezes hostis ao contato. Então, isso gera um medo. E aí, muitos pais trazem isso como respeito. Não, eu preciso que a criança me respeite. Mas, na verdade, com esse padrão de comportamento, a gente gera medo, porque respeito é algo diferente que nós vamos falar, que inclusive é muito positivo, né, para as crianças. Então, esse é o primeiro estilo parental, que é o estilo autoritário. Então, que são pais muito voltados para suas próprias necessidades e pouco voltados para as necessidades das crianças, de ouvir e de atender. E aí, gente, na diagonal oposta ao estilo autoritário, nós temos aí, vocês conseguem perceber aí, o estilo indulgente ou permissivo. Que estilo parental que é esse? Que é o segundo estilo que nós vamos falar aqui. Esse segundo estilo, gente, é o oposto do estilo autoritário, mas ele, eu acredito que ele é igualmente nocivo para o desenvolvimento da criança. Por quê? O estilo permissivo, olha só, vocês veem, baseado na pouca exigência e ouvem muito, são pais que estão muito atentos às necessidades da criança, muito atentos às necessidades da criança, olha aí, muita responsividade e pouco atento às suas próprias necessidades. Que estilo é esse, gente? É aquele estilo que os pais não estabelecem limites, não possui regras, muitas vezes marcado por falta de rotina, já perceberam aí, né? Por falta de rotina. É um estilo parental que quem direciona é a própria criança. Então, sabe aquele estilo, aquela família em que a criança pode tudo? No momento que estamos vivendo. Então, nós vamos identificar, eu ainda vou falar, falta ainda alguns estilos. Então, sabe aquela relação marcada pelo que a criança quer? Então, tudo que a criança quer, ela pode fazer. Então, é um estilo que a criança, ela mesma regula seu próprio comportamento, não tem rotinas bem definidas, não tem limites, não tem fronteiras. E aí, gente, o que acontece? Por que eu acredito que esse estilo parental, ele é igualmente nocivo? Porque a nossa tendência é acreditar que o estilo autoritário é o mais nocivo de todos. Mas no estilo permissivo, o que acontece? As crianças, elas não aprendem em nenhum momento a lidar com frustrações. Então, nós criamos e formamos crianças pouco resilientes a todos os desafios que elas vão ter na vida. Por quê, gente? Porque para essas crianças não foi falado o não. Essas crianças, elas não tiveram a fronteira, o limite. O que é o limite numa relação? E qualquer tipo de relação que seja. Vamos lá. O que é o limite numa relação? E até se falar muito não, eu também quero pontuar ele aqui. O que é o limite, gente? O limite é o que eu chamo, que eu já falei aqui, ó, até faço isso aqui, ó. São as fronteiras. O que são as fronteiras? Sabe aquilo da nossa relação que é inegociável? Os pais, eles estabelecem essas fronteiras, essas margens.
Vamos falar, Luciana. Você vai me perguntar, deixar essa pergunta marcada, daqui a pouquinho eu te respondo, tá bom? As fronteiras são esses limites que os pais estabelecem daquilo que é necessário. O limite, gente, ele gera segurança, ele gera previsibilidade. E dentro disso aqui, as negociações elas podem acontecer, que é que eu vou falar no estilo parental, que eu recomendo que a gente se atente, que a gente se alerte para ele. Então, a falta de regras, a falta de limites, a falta de rotina forma crianças inseguras, crianças instáveis, crianças com dificuldade de lidar com frustrações, crianças pouco resilientes, pouco confiantes. Sabem por quê, gente? Me respondam por quê. O mundo vai colocar limite nessa criança. Gente, vocês estão ouvindo? Amanda falou que ficou muda para ela. Vocês estão ouvindo? Voltou? Ok. O mundo vai colocar limite para essa criança. Na escola, gente, vai ter um coleguinha que vai virar pro seu filho e vai falar assim: não, eu não quero brincar com você. Vai ter um namorado, uma namorada que vai falar: não, eu não quero estar com você. Vai ter um trabalho que vai falar assim: não quero mais você como profissional. Entende que o mundo vai falar não para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto? E aí o que acontece? Quando esse adulto, adolescente, criança recebe esse não, ele não aprendeu a lidar com isso. Por quê? Porque foi ele que sempre controlou e que direcionou o próprio comportamento. E aí é o que eu falo. No mundo vai ser mais sofrido, porque quando a gente estabelece essa fronteira, o não dentro de casa, gente, é um não com amor. O não dentro de casa pode ser um não com acolhimento. Pode ser um não entendendo o que está por trás, né, de todos os desafios. E aí, gente, então vamos lá. E aí, esse é o estilo parental que realmente me preocupa. E se vocês estão lidando com isso hoje, se atentem para isso, porque realmente a criança, ela precisa dessa segurança, ela precisa dessa previsibilidade, vamos dizer assim, que os pais precisam colocar, os cuidadores, né? Na hora de maternar e na hora de paternar. Nós temos, eu vou falar de todas as parentalidades, gente, depois nós vamos ter um tempinho aí, vocês voltam com a pergunta, tá? Porque senão eu não consigo responder, para vocês não ficarem sem resposta, nós vamos ter um momentinho aqui de pergunta, tá bom? O terceiro estilo parental é um estilo que, particularmente, gente, eu não acredito que pessoas que estão aqui investindo o tempo para buscar informação sobre uma nova forma, né, ou de formas possíveis, viáveis de maternar e paternar, tenham. Eu não acredito. Mas eu acho que é importante a gente trazer esse estilo parental, que muitas vezes alguém falou aqui sobre isso, do cansaço, acho que foi a Bruna, né, Bruna? Do cansaço, da rotina do dia a dia. Muitas vezes nós nos perdemos em tantos excessos, como a gente também falou aqui na semana passada, que a gente acaba assumindo esse estilo parental não de uma forma consciente, mas de uma forma enviesada, de uma forma que a gente vai, né, deixando que a vida nos leve. Vou colocar aí para vocês. É o estilo negligente, que é esse aqui que tá na esquerda, né? No quadrante abaixo aí na esquerda. O que é o estilo negligente? Gente, pelas setas a gente consegue perceber. É um estilo que os pais, eles não estão atentos nem às suas necessidades, nem às necessidades da criança. Vamos recapitular aqui? Então, o estilo autoritário, os pais estão atentos às suas próprias necessidades e pouco abertos a ouvir e a olhar as necessidades dos filhos.
no estilo permissivo, nós estamos muito atentos às necessidades dos nossos filhos e pouco atentos às nossas próprias necessidades. E no negligente, os pais, eles não estão atentos nem às necessidades dos filhos, nem às suas próprias necessidades. Então, eles não são nem exigentes, nem responsivos. Eles estão maternando e paternando no automatismo. Ou seja, gente, a gente não se dá conta das necessidades. A gente tá ali deixando que o próprio movimento da vida vai nos levando. Então, o que esses pais geralmente fazem? São pais que tendem a atender às necessidades imediatas dos filhos. Então, tudo que o filho pede atende de forma imediata, que a gente poderia entender como uma prontidão, mas na verdade atende de forma imediata com o objetivo de não ter nenhum tipo de inconveniente. Sabe assim, se pode dar birra, então eu vou liberar isso aqui, porque... Entende? Assim, para não ter nenhum tipo de inconveniente, para não ter que lidar com os desafios. Então, como uma forma de fugir da responsabilidade de maternar e de paternar, a gente vai atendendo à medida que vai chegando pra gente. Então, a gente não se atenta, a gente não olha para aquilo que a relação precisa e, principalmente, gente, toda vez que a gente toma uma atitude, a gente tem que pensar muito. Quais são as habilidades de vida que eu quero para os meus filhos? Porque, às vezes, no momento presente, algumas coisas, algumas atitudes vão ser mais fáceis mesmo. É mais fácil dar um pirulito do que ter que lidar com o choro durante a semana ou do que estabelecer uma regra que doces são somente no final de semana. Então, são pais que eles estão ali deixando, né, a vida levar, então são pouco envolvidos, né, com o processo de maternar e de paternar. Eles geralmente buscam um distanciamento da criança, eles não se envolvem com o processo de socialização da criança. Então são pais, gente, que me preocupam no sentido de deixar o momento, né, vários momentos da fase de desenvolvimento dos nossos filhos passar e a gente não se dá conta. E sabe por que me preocupa? Porque eu fico pensando daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, quando todos esses desafios dessa fase que vocês estão vivendo agora passar. Ei, pai, meu pai me dando um toque, gente. Quando todos os desafios passar, e aí a gente tem, né, os adolescentes, né, os filhos adultos no futuro, e aí me preocupa porque que tipo de habilidade que a gente vai ter desenvolvido? Que tipo de relação que nós vamos ter criado com os nossos filhos? Quais vão ser os nossos laços? Então, o estilo parental negligente, ele me preocupa porque hoje, como a gente está muito voltado para o mundo, né, gente? Para o trabalho, para as redes sociais, para para esse tanto de informação que nos chama, né? Para esse tanto de informação que está aqui, que nós somos bombardeados. Então, esse estilo parental me preocupa, da negligência, de viver no automatismo, de não se conectar com as necessidades dos nossos filhos, de querer, inclusive, manter um afastamento dos nossos filhos para a gente não se envolver. Então, muitas vezes, a gente atende as necessidades não como uma forma de realmente entender o que está por trás, mas como uma forma de evitar a qualquer custo, qualquer tipo de inconveniente. Trabalhando, Ieda, até agora, mas quando a gente trabalha com o que a gente ama, né, a gente fica leve, fica gostoso, não é isso? Então, tô aqui compartilhando um pouquinho daquilo que eu acredito, né, para os meus colegas que realmente se interessam, né, por exercer e por ser profissionais diferentes na área da psicologia e por exercer uma maternidade, uma paternidade mais conectada. Gente, desses 3, vamos lá. Desses 3 estilos parentais que eu falei aqui até o momento. Ei, Kellen, parceira de trabalho aí, né? Obrigada, viu, pela sua presença. Uma excelente profissional, psicóloga, mãe, né? A Lísia, um carinho especial por essa menina, né? Então vamos lá. Aqui, ó, os 3 estilos
estilos parentais que eu já falei. O estilo autoritário, o estilo permissivo e o estilo negligente. Vamos lá, gente. Vocês conseguem se identificar nesses estilos parentais? E aí, quando vocês olham para a relação de vocês com os filhos de vocês, como que vocês acham que tá aí esse estilo parental? Vamos lá. Porque eu sei que vocês estão buscando e eu quero poder muito trazer para vocês aquilo que eu realmente acredito, né? Que é a recomendação desse quarto estilo parental. Gente, eu tô ligado aqui no horário que eu vou fazer o seguinte. Quando tiver faltando 5 minutinhos para dar 1 hora de live, eu vou encerrar, tá? Já avisando a vocês, eu vou encerrar a live, porque senão ela encerra automaticamente e eu não consigo deixá-la salva aqui no Instagram. Então, quando estiver faltando 5 minutinhos, eu vou encerrar a live e vou retomar logo em seguida, ok? Porque hoje a gente ainda tem um presente que nós vamos dar para um dos participantes aqui, tá bom? Então, quando der 9h15, eu vou encerrar a live, mas eu volto, combinado? E aí vocês voltam atrás de mim, tá bom? Então, alguns aqui falando autoritário, permissivo, pode ter um pouquinho de cada estilo? Sim, Bruna, pode ter. Para resolver, Suelen, super acredito nisso. Olha o que a Suelen tá falando aqui, que ela não tem filho, mas ela usa um pouco disso para entender a sua própria criação. Porque, na verdade, gente, a gente não tá falando só para quem tem filho, a gente tá se curando nesse processo. Entende que quando a gente começa a ouvir, a entrar em contato com isso, o que a gente faz, gente? A gente começa a se curar, a gente começa a entender as nossas feridas, as nossas dores. Sim, porque provavelmente nós repetimos. Então, ótimo, né? Esse seu movimento, Sueli. Muitas pessoas não sabendo classificar ou me perguntando, né, se pode ter um de cada. Sim, gente, na verdade, o que acontece? Diante de várias situações, pode ser que a gente aja de uma determinada maneira. Mas existe lá no fundo um modelo que faz mais sentido no nosso tipo de criação, né? Então existe algo que faça mais sentido e não isso assim, ó, eu não sou aqui, né, coloca aqui um estilo, eu não visto uma camisa do autoritário, eu não visto uma camisa do permissivo e tô aí. Claro que a gente oscila de diferentes formas de comportamento, né? Mas uma luta constante, Margarete, eu acho que eu tô nessa onda aí sua, viu? Uma luta constante de acolher, de melhorar o autoritarismo, né? Mais autoritária, porém um pouco mais suave. Entende que eu acho que a gente veio muito dessa geração? Eu acho que nós, a maioria de nós, a gente veio de uma geração que a gente recebeu um estilo autoritário, então a gente aprendeu a ser assim, mas uma geração que tá buscando, né, gente? E nessa busca a gente começa a se curar e começa a fazer isso aqui, ó, a perceber outras possibilidades, que outras vias são possíveis, né? Isso, Bruno, resolver os nossos conflitos internos. E eu sei que muito dos nossos conflitos vem da relação com a nossa própria, os nossos próprios pais, né? A forma que eles nos maternaram, que eles nos paternaram, mas entendendo, gente, que eles fizeram o que eles conseguiram, né? A Eliane aí não recebeu o estilo autoritário, né? Então nós temos, assim, várias opções, né? Que nós temos aí, vários estilos ao qual nós fomos aculturados. E saber que nós temos outras vias. E é isso que eu quero falar pra vocês. O meu objetivo aqui hoje, gente, é mostrar esses estilos. Então, Eliane, você inclusive falou, né, um pouco desse ser permissivo, né, que você tinha se colocado, porque os seus pais nunca falaram não. E como que foi? Me conta aí, como que foi pra você lidar com os nãos da vida, Eliane? Acho que por esse motivo tenho dificuldade. Por isso que eu falo, gente, nós precisamos, né, aprender formas de falar não, de acolher, mas acolher sendo firme. A gente pode ser firme, gente. Quando eu trago aqui, vou te responder, Raquel. Quando eu trago aqui esses estilos, é para que a gente aprenda formas viáveis sem perder os limites, sem perder as fronteiras, porque isso é necessário, isso traz segurança, traz previsibilidade para a criança.
acontece isso que a Raquel tá falando aí. Mãe autoritária, pai permissivo. Muitas vezes, e até uma que me perguntou aqui, porque são separados, né? Os pais são separados. Vou falar, Rosimeire, é o estilo que eu vou recomendar para vocês. É o quarto estilo que eu vou falar, qual que seria uma forma. Não existe forma correta e forma errada, viu, gente? Existem formas que identificam mais com o perfil de cada um, que é o que eu vou recomendar. A criança, ela muitas vezes, ela se torna uma criança insegura porque não existe um padrão comungado ali dentro do seu âmbito familiar. A mãe autoritária, o pai permissivo, ou a mãe educa de uma forma, o pai educa de outra. E aí, gente, o que acontece? O não sendo importante, né, Ieda, para o crescimento da criança. O que acontece? Quando esses estilos, eles chocam, a criança entende que nessa casa não existe um alinhamento. E é disso que eu vou falar. Gente, não tem como a gente criar filhos seguros, responsáveis, autônomos, que lidam de forma saudável com suas emoções se a gente não lidar com verdade, com respeito, com escuta, com participação. Entendem isso? Não tem como eu falar que eu quero filhos que sejam no futuro, que lidem bem com as emoções, que reconheçam, que saibam se colocar, que saibam se posicionar diante dos desafios, que saibam ir na busca, né, gente, ter iniciativa, se a gente não traz essas habilidades, gente, agora, porque vocês estão formando seres humanos, né? Vocês estão com a forma com que vocês se relacionam com os filhos de vocês, a forma que vocês se posicionam, vocês estão formando as crenças que estão aqui, ó, enraizando, que estão sendo absorvidas aqui e que muitas vezes a gente leva uma vida perpetuando isso. A gente vai ter o amadurecimento de questionar as nossas crenças lá na fase adulta, quando os filhos nascem. Porque muitas pessoas não sabem, né? Não sabem, porque isso é algo novo mesmo. Que elas podem se preparar para ser mães e pais. Existe um serviço, né, que a gente presta e que eu gosto muito dele, que chama pré-natal psicológico. O que é isso, gente? Nós vamos nos preparar emocionalmente. E o que a gente faz, gente? A gente prepara quarto, a gente prepara enxoval, a gente prepara a casa, tira cortina para lavar, faz todo o movimento físico e emocionalmente a gente não se prepara para se tornar mãe e pai. Entendem por que o puerpério é tão doloroso? Entendem por que as relações de casal ficam tão estremecidas, tão abaladas quando os filhos nascem? Porque nós não nos preparamos emocionalmente para isso. E tudo isso que nós estamos falando aqui agora, que nós estamos pensando aqui agora, vem à tona quando o filho nasce. Quando o filho nasce, sabe tudo isso dessas nossas crenças que estão aqui, gente, internas, enraizadas, inconscientes? Elas estão aqui e quando eu me torno mãe, eu começo a questionar todos esses padrões. Então, entendem? Eu perdi muitas mensagens aí, gente, mas daqui a pouco eu vou dar o tempo para vocês para isso. Nós temos que nos preparar. E aí, o nos preparar é o quê? Vamos conversar sobre isso, como a gente está fazendo aqui agora. Vamos nos colocar nessa relação, sabe? Falando assim, nossa, gente, eu lido, né, como algumas colocaram aqui, de uma forma autoritária com meus filhos, mas eu não quero continuar assim. Eu sou permissiva e também já vi que isso não é saudável para os meus filhos. Então, gente, acordem, né? Hoje isso aqui é um sinal de alerta para que a gente acorde e pense, né? Reflita o que eu posso fazer de agora em diante. O que vocês fizeram até então, tenho certeza que muitos e muitas aqui conseguiram ir muito longe. Com tudo que tiveram, foram ainda além, né? Se doaram, se entregaram para esse processo. Mas vamos ter informação de qualidade para que a gente faça isso de uma forma realmente saudável. Combinado? Olha o que eu vou fazer.
Eu vou encerrar aqui agora, vou deixar essa parte salva e vou voltar agora imediatamente. Vou voltar falando desse quarto estilo parental, né, que é o que eu acredito, e pra gente conversar um pouquinho, né, algumas dúvidas e pra eu entregar o presente pra vocês. Combinado, pessoal? Encerrando e voltando, tá? Em um minutinho.